Meus amores e minhas amoras, hoje eu tô aqui para fazer um vídeo um pouco diferente. E primeiro de tudo eu vou fazer aqui uma introdução, um exórdio. Eu demorei a aceitar a ideia de gravar esse vídeo, porque eu pensava assim, pô, cara, canal nacionalista, né? Daí, a primeira vez que o cara fala sobre um tema musical, o cara vai pegar uns músicos lá da Inglaterra, foda, né? E aí eu tava sempre pensando assim, não, primeiro eu vou fazer um vídeo falando sobre música brasileira, e aí depois eu faço esse vídeo. É uma condição, né? Só que tá rolando aí uns pequenos problemas com relação a esse vídeo de música brasileira, sabe? Porque eu tenho algumas ideias, né? Eu gosto muito de muitas coisas de música brasileira, mas o formato que eu encontrei para todas as ideias que eu tive são formatos que me colocam em questões aí relativas a direitos autorais, a própria produção do vídeo para ficar interessante, porque falar de música sem ouvir a música é meio esquisito, né? Eu pelo menos acho esquisito. E aí, nesse caso, que eu vou falar aqui hoje sobre Pink Floyd e Roger Waters, aí eu. A temática, o formato que eu pensei em falar sobre esse tema, ele não exige ficar ouvindo as músicas, não, porque na verdade não é tanto da música que eu vou falar. É sobre as ideias contidas naquelas músicas, né? E aí você não precisa ouvir a música para captar tanto a ideia, apesar de que a melhor forma de captar a ideia é ouvindo a música, sim, desde que você entenda a letra também, né? E tem que conhecer um pouco, assim, né, da história dos caras, o que está por trás ali e tal, mas não precisa necessariamente eu estar colocando aqui Pink Floyd e Roger Waters para tocar enquanto eu falo. Essa que é a questão. E os temas nacionais que eu pensei, todos eles, de alguma forma, demandavam ouvir a música, porque... Mas isso é assim, porque eu não estou tendo muito tempo, né, de bolar ideias e de planejar e fazer roteiro e coisa e tal, né? Eu faço os vídeos no susto aqui, entre uma atividade e outra, opa, sobrou meia hora aqui, vamos lá, gravar um vídeo, pá, e vai. Tá meio assim no susto. E aí eu não estou tendo muito tempo para organizar esses vídeos sobre música nacional, não, mas vai sair em breve, tá? Então, nacionalistas, calma, não me cancelem, tá bom? Claro que eu sei que o nacionalista não vai me cancelar. Na verdade, os não nacionalistas que vão usar isso como pretexto para dizer, ó, nacionalista, falando de Roger Waters. Mas, pessoal, eu não sei se vocês estão sabendo. Uma vez treteiro, sempre treteiro. O Roger Waters, ele anda brigando aí com o David Gilmour e com a namorada dele. Até aí nenhuma novidade. Estão pelo menos desde a década de 80 fazendo isso, né? Estão brigando, inclusive na justiça, e agora também na justiça, sobre direitos de exibição, de lançamento, de direitos autorais e não sei o que tem mais. Estão sempre brigando, parece que só muda o pano de fundo, né? Só muda a tela da conversa, do chat, mas a briga está sempre rolando lá no chat, né? A tela de fundo muda, mas a briga continua. Mas é interessante a última briga do Roger Waters com o David Gilmour e com a namorada do David Gilmour, que é a Polly Samson, que fez as letras do Division Bell, porque o Roger Waters, eu não sei se vocês lembram, ele veio aqui no Brasil, foi em 2018, eu acho, tá com alguns anos aí, foi no contexto do bolsonarismo. E aí o Roger Waters fez um telão lá em que ele colocou o nome de um monte de caras que, pelo que eu entendi, né, na visão dele, seriam representantes de um fascismo ou coisa do tipo, uma coisa assim. E aí ele colocou lá o nome do Bolsonaro e o público ficou vaiando, né? Tipo assim, porra, Jota, você vem aqui
eu pago o ingresso do seu show e você fica xingando o meu candidato? Que merda é essa, né? E essas coisas acontecem muito por aqui, né? Quando o cara vai falar mal de um cara, quando o cara vai falar bem de outro, nem sempre o público está afinado com o que o vocalista pensa, né? Vocês devem lembrar do Rage Against the Machine, né? Os fãs do Rage Against the Machine, eu nem sei quem é o tipo de... Eu era, né, fã do Rage Against, hoje em dia eu não... Hoje em dia eu acho legal. Eu não sei qual é o perfil do fã de Rage Against the Machine médio, né? Mas pelo que as coisas demonstraram, parece que não é exatamente um cara muito revolucionário. Aqui no Brasil, pelo menos, parece que não é. E aí rolou o show do Rage Against the Machine e o Zac de la Rocha e afins começaram a dizer, né, nós somos de esquerda, aí botou um boné do MST, nós apoiamos Dilma Rousseff. E aí o público parece que ficou meio assim, qual é desses caras ainda? Eles não tocam né, metal, não. Rolou alguma coisa nessa linha. E no show do Roger Waters parece que foi um pouco parecido, né? Os fãs, eles escutam... Aliás, quem vai pro show não necessariamente é fã, né? Se você pega o preço dos ingressos, né, que não tem necessariamente a ver com o músico que está, quem organiza o show, quem organiza a distribuição da plateia, o lugar onde vai acontecer o show, o preço que vai ser cobrado por cada ingresso, esse tipo de coisa, não necessariamente é o cara que está no palco, né? É o empresário, ou a produção local que o empresário conseguiu, enfim, rola umas coisas aí. Acaba que o cara que vai estar lá na frente do palco, assim, que vai estar mais próximo do palco, é um cara que nem conhece o cara que está tocando lá em cima. Ele está lá na frente para bater a selfie, enfim, aquela coisa do dinheiro, né? Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Não tem muita verdade envolvida, né? Não necessariamente o cara que vai para todos os shows do Roger Waters, não necessariamente é um fã do Roger Waters, né? Eu, por exemplo, sou fã do Roger Waters, nunca fui para um show dele, não estou aqui fazendo pedido de vaquinha online para me ajudar a isso, porque isso realmente não sei se mudaria muito a minha vida. Eu tô de boa, assim, ouvindo os discos, acho de boa. Mas, assim, eu tô querendo dizer assim, o fã não necessariamente é o cara que foi para todos os shows do cara, nem o que sentou mais, que ficou mais perto do palco, né? Então rola esse pequeno desacordo. E isso tem tudo a ver com o ápice, vamos dizer assim, da carreira do Pink Floyd e do Roger Waters, pelo menos deles dois juntos, que é o The Wall, né? O The Wall fala sobre isso, né? Assim, não que ele fale só sobre isso, ou não que fale principalmente sobre isso, mas esse foi um dos motes, um dos motivos que levou o Roger Waters a pensar o conceito do The Wall, né? A separação entre quem está no palco e quem tá lá embaixo, né? Só que aí o Roger Waters pega isso para discutir muito mais coisas que ele já vinha discutindo no Dark Side, no Issueria, né? Que é o drama humano e principalmente o drama humano moderno, né? Com essa coisa das guerras modernas, o estilo de vida moderno, essa busca desenfreada por dinheiro, essa corrida contra o tempo, enfim, todos esses temas que, segundo o próprio Roger Waters, né, ele fala que o Dark Side of the Moon, The Wall, todas essas temáticas eles já estavam lá em Echoes, né, do Metal. Em Echoes, realmente o Waters está falando, né? Strangers passing in the street, by chance to separate glances meet, and I am you, and what I see is me. Estranhos passando pela rua, por acaso, dois olhares separados se encontram, e eu sou você, e o que eu vejo sou eu. Esse tema da separação entre as pessoas e o reconhecimento de um ser humano no outro, né? Tudo isso está relacionado com a questão da guerra, com a questão da mercantilização das relações humanas e por aí vai. E aqui sou eu que estou dizendo, não é o Roger Waters, né? Mas você pega o Obscured by Clouds, né? Que é de 72, depois do Metal, antes do Dark Side. Você tem lá a música do Waters, Free For, que acho que é a única que ele canta, e é só dele, em que ele fala, né, sobre a questão da guerra, sobre a questão da morte. Ele fala, né, But you are the angel of death and I am the dead man's son, né? Você é o anjo da morte, eu sou o filho do homem morto, né? O pai do Roger Waters morreu na guerra,
E o Roger Waters é muito ressentido com isso. Isso marcou a carreira do Roger Waters, a criação dele, coisa e tal, né? Pessoal, eu tô aqui falando... Eu pulei o assunto para falar de Pink Floyd e Roger Waters, né? O assunto, pessoal, é que assim... O Roger Waters tem sido acusado de muitas coisas, né? Porque ele estava falando mal da invasão à Ucrânia pela Rússia, só que alguma coisa fez ele mudar de ideia e agora ele está falando que a gente precisa ouvir o Vladimir Putin e ele diz que não acredita na propaganda ocidental, de uma campanha de russofobia. E aí o negócio tá ficando feio pro lado dele, né? Ele foi colocado no suposto Death Note lá da Ucrânia, de um livrinho da morte lá, que a galera coloca o nome lá e aí tem algumas forças, talvez paramilitares, sei lá, da Ucrânia, que parece que vão e matam a galera. É uma história meio obscura, assim, eu não sei até que ponto essa história é uma teoria da conspiração ou ela é verdadeira, sabe? Mas o fato é que tem essa lista e o nome do Roger Waters está lá. Eu não... parece aquela lista lá que botaram o comandante Farinaz lá, do não sei o que, austríaco lá. Enfim... Mas essa que botaram o Farinaz, acho que não estão matando ninguém, não. Mas essa que botaram o nome do Roger Waters estão matando, sabe? Aí o Roger Waters, ele até deu uma entrevista, eu estava olhando aqui, no Berliner Zeitung. No site do Roger Waters tem a entrevista para uma revista alemã, polêmica, parece o Spotnik do comandante Farinaz com a ucraniana. Vocês podem ler, mas está em inglês, tá? Então, pessoal, eu quero inclusive dedicar esse vídeo para o meu amigo Vinícius, que ele jura que foi ele que me tornou um fã de Engenheiros do Havaí. De certo modo, sim. Mas quem me apresentou mais engenheiros, que me emprestou os primeiros discos, foi o André. Um abraço para o André, apesar de que eu duvido que ele vá assistir esse vídeo. Eu nem sei onde é que anda o André nesse mundo. Irmão do Lucas e do Thiago. O Vinícius, eu ainda mantenho contato com ele, é um grande amigo meu. A gente ouvia muito Engenheiros e Pink Floyd juntos, bebendo e coisa e tal. Se Deus quiser, ainda vou encontrá-lo esse ano ou ano que vem e fazer isso de novo. Tomar uma cervejinha ou um vinho ou um suco de uva que eu estou tomando aqui para completar o não antinacionalismo desse vídeo. Eu estou tomando suco de uva, não estou tomando suco de caju, tá? A uva tem um amigo meu, outro Vinícius, que é vinófilo, né? Ele degusta, quer dizer, não sei se ele degusta vinho, mas ele toma vinho com frequência, ele assina esses grupos, né, de pessoas que recebem vinho todo mês, um negócio, clube de vinho, né? E ele diz que o vinho brasileiro não é tão bom porque parece que as uvas, elas não tem alguma propriedade aí das terras brasileiras ou do clima brasileiro que prejudica o desenvolvimento das uvas, e aí o vinho brasileiro ele consegue ser bom, mas não consegue ser tão bom quanto de outras regiões do mundo, né? Mas teve uma coisa, né, da adaptação do vinho às terras gaúchas, lá, se eu não me engano, foi o Getúlio Vargas, ou teve alguma coisa a ver com Getúlio Vargas. Mas, enfim, só tergiversando aqui, né? O fato é que eu sou fã de Engenheiros do Havaí, eu cito Humberto Gessinger com certa constância, com certa frequência, e por mais que os Engenheiros do Havaí eles tenham surgido numa época luzia do Brasil, que são os anos 80, né, em que os grandes representantes da música brasileira eram pessoas que tocavam música dos Estados Unidos ou da Inglaterra, né? A música brasileira se tornou uma música gringa, né? É o B-Rock, Rock BR, ou como você quiser chamar, rock brasileiro, viva o rock nacional, essa coisa, né? Legião Urbana, Paralamas de Sucesso, se bem que Paralamas tinha umas coisas lá de ska, né? Mas era o ska em inglês, né? Mas ele pegava alguma coisa ali de música do caribenha, ou africana, coisa lá, coisa e tal. Mas Barão Vermelho, Legião Urbana, Titãs, Biquíni Cavadão, Engenheiros do Havaí, coisa e tal.
Mas os Engenheiros do Havaí, o Legião Urbana também, né? Mas principalmente o Engenheiros do Havaí, eu acho que eles têm uma marca que tornam eles assim muito únicos, né? Então, por mais que seja uma música inglesa ou norte-americana, tem uma coisa ali nos Engenheiros do Havaí que é só deles, então é nacional, porque você não tem o Engenheiros do Havaí dos Estados Unidos, o Engenheiros do Havaí da Inglaterra, você não tem isso. Você consegue, às vezes, sondar as fontes, né? Você pega ali alguma coisa do Bob Dylan, alguma coisa de Dire Straits, alguma coisa de Pink Floyd, alguma coisa do Rush e tal. Você pega ali umas influências, ou uma coisa que fica parecida, mas... E isso cada vez mais, né? Por exemplo, os caras começam o disco deles nos anos 90, tacando lá, né? Bam, 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 bam. Mas que pampa é essa? Essa música é muito boa, né, cara? Essa música é muito boa. Eu conheço ela com o Gaúcho da Fronteira também. Mas a versão do Engenheiros, eu acho a versão do Engenheiros, ela consegue, cara, mesmo sendo rock, ela consegue manter o espírito da letra de um jeito que parece que a música foi feita para aquela versão, assim. E é uma música que qualquer nacionalista pode cantar assim a plenos pulmões, né, cara? Então, assim, Humberto Gessinger, eu não sei se o Gessinger é nacionalista ou nativista, eu sei que ele tem um respeito pela cultura gaúcha, que eu acho muito massa, né? Eu sou fã de música gaúcha, de música nativista, e tanto da letra quanto da música, né? Principalmente aquelas que são mais aguerridas, né? Senair Maicá, Pedro Hortaça, Jaime Caetano Brown, Noel Guarani, César Passarinho. Eu curto, tá? Eu curto o Chico Sarati, é um cara que eu trocava até mensagem com ele, hoje em dia eu meio que perdi o contato aí. Se eu retomar o contato com ele, eu vou tentar pedir autorização para colocar umas músicas dele aqui para fazer reação, uma pequena live musical. A minha ideia é essa, uma das minhas ideias, né? Mas os Engenheiros do Havaí eu acho que fazem parte desse processo em que eu me tornei fã de música gaúcha, cultura gaúcha em geral. Eu sou fã de cultura brasileira, né, cara? Então, gaúcho. Então, assim, e o Gessinger, ele é fã do Pink Floyd, né? E aí ele, pelo que eu entendo, ele valoriza muito o Pink Floyd com Roger Waters, né? Tem uma música que ele fala Pink Floyd sem Roger Waters, aí a voz de fundo, que é ele também, fala Welcome to the Machine, e ele forma sem função, né? Então, eu entendo que ele meio que acha que quando o Roger Waters saiu, perdeu um pouco da essência do Pink Floyd. Mas essa coisa do Roger Waters agora, com essa questão Rússia-Ucrânia, é esquisita, né? Porque o Waters, ele não necessariamente mudou da época em que ele estava criticando o Bolsonaro para agora, quando ele está meio que na defesa do Putin, né? Eu nem sei se ele tá na defesa do Putin, ele tá mais numa coisa tipo assim, ó, galera, eu não vou demonizar esse cara, vamos ouvir ele também, ele é tão humano quanto... O lado de lá é tão humano quanto o lado de cá, então ambos precisam ser ouvidos, acho que ele tá mais nessa, né? Mas o fato é que as posições do Roger Waters, eu discordo delas, sabe? Eu acho ele um cara muito secularizado, muito antirreligioso, e eu acho que ele peca nisso, literalmente peca nisso, porque é que nem eu vi recentemente um episódio daquele podcast Ideias, que é da Gazeta do Povo. Galera, esse podcast Ideias é bem mais interessante do que as coisas que a Gazeta do Povo costuma colocar no jornal, na revista e tal, sabe? O podcast é muito bom, tem umas entrevistas muito boas. E uma delas é sobre a escola de Frankfurt, né? E o cara meio que desmente um monte de coisa que se diz sobre a escola de Frankfurt, né? Como se eles tivessem composto as músicas dos Beatles, ou eles tenham criado o marxismo cultural e a cultura identitária e essa coisa toda. Não é verdade, né? E eu sempre me incomodei muito com isso, porque eu estudei escola de Frankfurt, tanto na graduação como no mestrado, né? Eu defendi monografia e dissertação sobre frankfurtianos, e aí quando eu vi a galera da direita bolsonarista falando sobre escola de Frankfurt, ou a galera dos círculos católicos que eu acompanho mais de perto, assim, falando sobre isso,
marxismo cultural da escola de Frankfurt, eu sempre, nossa, me incomodei demais, porque eu olhava, cara, isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. E aí esse podcast desmente essas coisas, mas no final eles fazem uma crítica à escola de Frankfurt. Eu acho essa crítica muito válida e eu acho que ela vale para o Roger Waters, porque eles falam assim, olha, os frankfurtianos, eles criticam a modernidade, aquilo que a modernidade criou, mas o que eles apresentam no lugar? Eles apresentam no lugar aquilo que é a modernidade. Tipo assim, que é o quê? É materialismo. O problema da modernidade é o materialismo, não só o materialismo, né? A modernidade, ela se colocou, eu não estou falando aqui a época moderna, porque a época é uma época, é o tempo passando, né? A modernidade, enquanto período de tempo, ela não é um sujeito, não tem uma corporeidade, uma substancialidade, né? Agora, a modernidade, enquanto movimento, enquanto tendências de grupos, de movimentos intelectuais, políticos, etc., culturais, essa modernidade, quando ela se impõe em bases falsas, que é o quê? Uma falsa crítica ao que foi a Idade Média, né? A suposta Idade das Trevas. Então essa galera tacou o pau em tudo que tinha na Idade Média, o que tinha de bom e o que tinha de ruim, né? E o que foi que eles colocaram no lugar? Colocaram uma coisa pior. Uma coisa que não tinha, praticamente não tinha o lado bom que tinha na Idade Média, mas tinha todo o lado ruim da Idade Média e tinha coisa pior do que tinha na Idade Média, né? É claro que a modernidade não é só isso, né? A modernidade, eu já tive uma visão totalmente antimoderna, mas era uma visão assim, não de voltar para a Idade Média, era uma visão de destruir a modernidade e chegar numa outra coisa, eu já tive essa visão. Depois eu mudei para uma visão que era mais de retorno mesmo, de regresso, destruir a modernidade e voltar para o que tinha antes, que era melhor, eu já passei um pouco por isso também. Hoje em dia, mas eu nunca cheguei totalmente nessa segunda posição, não. E aí, hoje em dia, eu realmente vi que eu não tô nela. Hoje em dia, eu vejo que a modernidade, ela trouxe coisas novas, de fato. Não foi alguém criando algo novo. Teve coisas novas que apareceram. A humanidade teve que lidar com coisas novas, realmente. E eu acho que essas coisas novas, elas têm potencialidades ruins, mas têm potencialidades boas. E eu, enquanto nacionalista, eu sou obrigado, praticamente obrigado, a reconhecer um potencial bom na modernidade, porque o Brasil é moderno, o Brasil nasce moderno. Claro que antes da modernidade já existia o Império Português, que é parte do Brasil, já existiam as populações ameríndias, que são parte do Brasil, a terra brasileira, o território que hoje compreende o Brasil já existia e tinha pessoas aqui, nossos ancestrais, assim como os africanos, principalmente os bantos da África subsaariana, do centro e do sul da África, já existiam, já tinham, né, muitas das características que hoje em dia repassaram para nós, né, nossos ancestrais africanos também. Então, esses nossos ancestrais eles já existiam, mas o Brasil, enquanto conjunto desses três o entroncamento desses três troncos aí, o Brasil é moderno, né? Essa misturada aí, transformação, criação, é moderna. Então, a modernidade, eu enxergo que ela tem um potencial bom também, né? Mas não é esse potencial que tem sido jogado por aí. E eu acho que o Roger Waters ainda está um pouco nessa modernidade anticlerical, secularizada, de democracia, o povo tem que ter liberdade disso, daquilo, não sei o quê. Essa ênfase demasiada na liberdade, que acaba pervertendo a ideia de liberdade, essa ênfase demasiada na igualdade, que acaba pervertendo a ideia de igualdade. E a fraternidade, eu acho que ela aparece quando interessa, né? Quando interessa, o que reina é a guilhotina. Então, e a guilhotina reina pra caralho. Mas enfim, então é isso, pessoal. Resumidamente, eu queria falar sobre esses temas, né? Eu acho que não existe nacionalista que se feche para o resto do mundo, né? É claro que você não tem a obrigação de necessariamente ficar consumindo coisa de fora, mas eu acho que também não precisa ser algo proibido. E eu, particularmente, gosto muito de Pink Floyd, de Roger Waters. Eu curto muito
Antes eu curtia mais realmente o Wish You Were Here, o Atom Heart Mother e o Piper at the Gates of Dawn. Eram os meus discos preferidos. Esses três fases diferentes eram os meus preferidos. O The Wall eu olhava meio assim, sabe? Dark Side nunca foi dos meus preferidos, não. É bom, é muito bom, mas preferido nunca foi, não. The Wall também não era meu preferido. Hoje em dia o The Wall é um dos meus preferidos. Hoje em dia o The Wall pra mim ele tá no mesmo nível. O Piper eu gosto menos hoje. O Atom Heart Mother eu gosto muito também, mas eu acho que hoje em dia os meus preferidos são o Wish You Were Here e o The Wall. Eu aprendi a gostar do The Wall com o tempo, sabe? Porque eu parei de olhar tanto pro lado musical, estritamente musical, melódico, harmônico, aquela coisa do progressivo, né? E eu comecei a olhar para aspectos mais dramáticos, literários, porque o The Wall ele tem isso, né? Ele tem um lado dramático, né? Uma ligação, uma questão existencial ali, né? Vamos dizer assim, eu comecei a ouvir o The Wall com ouvidos um pouco mais adultos, menos adolescentes, né? Sem querer soar arrogante, mas talvez soando. Eu comecei a ouvir com um ouvido mais adulto, menos adolescente, e aí eu comecei a perceber que o The Wall realmente é muito bom, né? E eu sempre gostei da carreira solo do Roger Waters, musicalmente também, né? Mas hoje em dia eu olho existencialmente, essa coisa dramática assim, e eu reconheço que é muito boa mesmo a carreira solo do Roger Waters. E o disco que eu mais gosto é o Radio Chaos. Mas talvez eu precise ouvir melhor o Amused to Death, né? Vendo a letra, vendo a temática e tal. Mas o Radio Chaos é muito interessante, galera. Quem não gosta de ter spoiler nem de disco, pula essa parte que eu vou falar aqui. Eu vou falar um pouco sobre o Radio Chaos. Rádio Caos, né? Ele... Inclusive tem uma rádio que é Rádio Caos, que só toca música do Pink Floyd, do Roger Waters e tal. Eu tava ouvindo um dia desse no Radiosnet. O Radio Chaos, ele conta a história de um cara que ele é, se eu não me engano, tetraplégico, e ele se comunica por um aparelho, uma coisa assim, tipo o Stephen Hawking da vida, e acaba que esse cara, ele escuta emissões de rádio na cabeça dele, ele consegue entrar nas emissões radiofônicas, então ele entra em contato com um cara que é um radialista. E aí o radialista fica tocando as músicas do disco e conversando com ele, né, o Billy, né? E esse cara, esse tetraplégico, ele, por algum motivo, assim, eu não tenho acesso, eu não tive acesso perfeitamente à história, tem muita referência lá que eu acabei não entendendo direito, mas eu sei que esse cara, como ele consegue captar ondas e meio que se navegar por essas coisas, ele meio que faz um satélite lançar uma bomba para destruir o planeta Terra. Porque ele cansou disso aqui, ele olha assim, ele vê, cara, não faz sentido isso aqui, é melhor acabar, né? Só que o Roger Waters pega essa história, que é meio louca, assim, para discutir, porque o Roger Waters ele é muito ligado com essa questão da guerra, né? E aí ele nota o quê? Uma coisa que é verdade, né? E isso você vê em outros caras aí da Inglaterra, por exemplo. Não, vou falar depois, eu dou os outros exemplos. O que o Roger Waters nota? Ele nota que para os ingleses, para os franceses, para a galera dos Estados Unidos, é muito fácil chegar num outro povo e mudar a vida daquele povo. E quem resistir à mudança, eles metem bala. E se as balas não der conta, eles metem bomba. E não estão nem aí, né? O Império, né? O Império, ele diz assim... Oi, eu sou o Império, eu sou o Imperador, eu sou muito bom e eu vim te trazer coisas boas. Aí a pessoa diz assim, não tô querendo não, pode passar aqui, pode continuar. Perdoe, eu tô querendo não. Aí, não, mas são coisas muito boas. Tá, mas eu não quero não, tô de boa aqui. Aqui, são coisas muito boas, por que você não quer? Você é mau, né? Não, não sou mau, não, eu sou eu. Não, mas eu tô te oferecendo coisas boas, você não quer? Eu vou te meter bala, cara. E aí começa, né? Aí vem, eu tô te oferecendo democracia, você não quer não? Vamos tacar a bomba aí, né? E aí o Roger Waters, ele meio que problematiza isso, né? Então ele mostra assim, tem uma música nesse Radio Chaos que, nossa, eu fico emocionado quando eu escuto esse disco, cara. Ele não é um disco muito meloso, não, assim. É um pouco meloso, sim, mas assim, a história por trás é que eu acho muito sentimental, sabe? Por conta dessa coisa, né? Ele fala, né? Todo mundo tem alguma coisa, alguma pessoa, algum lugar, alguma coisa que para aquela pessoa é o lar, é a casa, né? É a zona de conforto, vamos dizer assim, é aquele lugar que você
pronto, agora eu vou relaxar, agora eu vou tirar aqui meu material de trabalho, minha armadura de trabalho e tal, e agora eu vou relaxar aqui, vou deitar aqui, vou estirar minhas pernas, vou me divertir aqui, agora aqui eu posso ser eu realmente, né? É a sua casa, né, cara? É o seu lar. E aí o Roger Waters fala assim que todo mundo tem isso, né? Só que quem mora no centro do império não costuma sentir isso ameaçado no nível que a galera que vive na periferia sente cotidianamente ameaçado a sua terra, né? Então ele coloca isso meio em discussão, tipo, o cara vai jogar uma bomba no planeta Terra, então até o cara do império vai sentir isso na pele, né? Ele vai ficar, pô, cara, agora o lugar que eu vivo vai ser destruído, né? A pessoa que eu cresci, a casa que eu cresci, a terra que eu cresci, as coisas que eu sou acostumado a gostar, viver bem, coisa e tal, tudo isso vai ser destruído, né? Essa ameaça, né? Essa grande ameaça. Então ele coloca isso em questão, né? Por isso que eu acho esse disco muito massa. Até embarguei a voz aqui de tão emocionada que eu fiquei. Eu só não vou molhar a garganta aqui com meu suquinho antinacionalista porque tô de máscara, né? Não dá para beber. Fazer um buraco nessa máscara para beber o suco. Então, outros exemplos, né, desses caras ingleses aí, eu sou fã de progressivo, né? Eu tenho que confessar, Confissões de um Nacionalista, Confissões Antinacionalistas de um Nacionalista. Eu sou muito fã de progressivo, né, que é um estilo essencialmente inglês, né, britânico. E tem outras bandas de progressivo que discutem essa coisa do imperialismo, né? Uma delas é o Genesis e outra é o Emerson Lake and Palmer. O Emerson Lake and Palmer é uma banda muito antirreligiosa, então não recomendo tanto, mas tem a música Pirates, Piratas, que você vê a letra assim, parece que ele está falando da Inglaterra. Na Inglaterra, não só na época dos piratas, lá das grandes navegações, mas da Inglaterra desde sempre até sempre, né? E o Genesis fala bastante sobre isso, né? Selling England by the Pound, tem lá a música Battle of Epping Forest, muita coisa assim que você percebe que ele está falando sobre política, geopolítica, guerra e coisa e tal, mas o que é legal assim é a música Supper's Ready, que é sobre uma experiência meio mística que o Peter Gabriel teve lá com a esposa dele, sei lá, não tenho detalhes do que foi e tal, mas ele fala sobre isso e aí ele faz meio que uma retrospectiva histórico-religiosa, política e coisa e tal. E eu não sei se ele encara que ele está falando da Inglaterra ou se ele está falando de toda a modernidade, de toda a Europa, eu não sei, mas eu percebo como sendo a Inglaterra, né, cara? Esses impérios anglófonos, vamos dizer assim, que aparentemente está levando o bem, mas na verdade não é bem isso, né? Tem uma certa máscara de bondade em algo muito ruim que a galera está fazendo por aí. E fizeram um videozinho, tem um cara que ele faz vídeos com desenhos animados sobre as músicas do Gênesis, então tem a música tocando e o desenho passando, assim. E aí fizeram um desenho de Supper's Ready, podem procurar aí na internet. Quem tiver interesse nesse tipo de coisa, né? Eu espero que sejam poucos. Eu espero que vocês tenham muito mais interesse no canto nativista, na música caipira, no forró, mas eu sei que a gente, da minha geração, né, uma geração millennial, a geração que já começou a chamar a si própria com o nome inglês, né, millennial, é a geração que cresceu, nos empurraram com os enlatados dos USA de 96, né, a geração Coca-Cola. A gente cresceu ouvindo a geração Coca-Cola, né, cara? Então, assim, a gente já cresceu no meio do lixo, né? Para desenterrar algo que preste desse lixo aí tem um tempo, tem um processo, tem uma demora, né? Então, vamos nesse processo aí. Mas eu pretendo trazer muitas referências nacionais boas aqui. Porque não adianta trazer referência nacional ruim, não. Né? Eu não vou trocar uma coisa boa internacional por uma coisa ruim nacional. Se eu digo que vou trazer referências nacionais aqui, é porque são boas, né? Falei José de Alencar, por exemplo, não é porque ele é brasileiro, logo é bom, eu vou valorizar o nacional, não é simplesmente isso, é porque eu acho bom mesmo, eu acho José de Alencar muito bom. Em música, em cinema, em várias outras coisas, tem muita coisa boa também nacional que eu pretendo trazer aqui, né? Só que eu tenho que ver essa coisa porque eu quero trazer imagens, né, e eventualmente sons. Aí eu tô vendo aí como é que eu faço. Mas sim, eu me perdi um pouco aqui. Quem se interessar pode ver esse desenho aí, né, do Genesis, de Supper's Ready, e essa música Pirates, do Emerson Lake and Palmer, tá?
É bem interessante. E eu acho que realmente o Peter Gabriel, ele meio que sentiu essa coisa da Inglaterra, sabe? Porque, eu não sei se vocês sabem, né? O Peter Gabriel, ele meio que foi um dos inauguradores dessa coisa da world music, né? Ele, junto com o David Byrne, do Talking Heads, Paul Simon e outros caras aí, né? Esses são dos Estados Unidos, né? O Peter Gabriel da Inglaterra. Então, assim, o baterista do Peter Gabriel é o Manu Katché, né? Eu acho que ele é francês, mas ele é descendente de algum povo aí, de alguma colônia francesa, que os franceses fazem isso, né? Eles nacionalizam o pessoal da colônia e tal, e botam para fazer a seleção de futebol. E, e o Rick Wright, inclusive, quando foi gravar um disco solo nos anos 90, o Broken China, ele chamou esse Manu Katché, né? Porque o Rick Wright era fã do Genesis, e quando o Peter Gabriel sai do Genesis, ele fica acompanhando a carreira solo do Peter Gabriel, é fã do Peter Gabriel, sei lá por quê. E eu acho essas coisas também um pouco a reposição do colonialismo sobre outras bases, né? Só que eu não sei se os caras fazem isso de propósito ou se eles são só aparelhados inconscientemente, né? Assim como tem muita gente que defende decolonial, pós-colonial, anticolonial, e essas pessoas acham que realmente estão lutando pela libertação dos seus países, dos seus povos, mas na verdade eles estão servindo de massa de manobra, de aparelho, de ferramentas do próprio colonialismo, né? Essa coisa decolonial, pós-colonial, o que eu vejo é uma nova colonização dizendo que está fazendo o contrário, né? Assim como a galera que muitas vezes é fa tararã, se diz antifa tararã, né? É isso, pessoal. Eu vou encerrar, acho que a minha ideia era fazer tipo 15 minutos de vídeo, já está em 36, então eu acho que falou.